Boa tarde a todas, a todos, a todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse encontro muito potente. Que possamos aproveitar essa tarde, a noite, porque é um espaço de aprendizagem, é um espaço de luta, mas é também um espaço de resistência. Então, que possamos somar nessa luta, nessa resistência indígena, e que possamos conquistar espaço na universidade, aqui, mas também que possamos ser inspiração para continuar ocupando espaços em outras universidades. É muito bom ter cada um e cada uma aqui nesse espaço. Obrigada, Rosiane. A gente vai ter o prazer de escutar a Rosiane na próxima mesa, que é dedicada às licenciaturas indígenas. Essa mesa que a gente inicia agora é uma mesa que vai tratar de ações afirmativas para o trânsito, a presença e o reconhecimento de conhecedores, de mestres indígenas na universidade. E a gente vai contar com as falas vou começar de lá para cá, do mestre natalício, que é mestre dos saberes no Museu das Culturas Indígenas, na Tava, aqui em São Paulo, que fica próximo ao Parque da Água Branca, com a doutoranda Franci Baniwa, que é mestre em antropologia e doutoranda pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, e é também uma das contempladas pela Cátedra Olavo Setúbal, e está desenvolvendo um trabalho de pesquisa e de presença, de fomento da presença dos conhecimentos indígenas na universidade, com o projeto de pesquisa Caminhos da Cutia, que ela vai falar um pouco a respeito para a gente aqui. A gente teria a presença também de outra companheira pesquisadora que está com a Franci nesse projeto, que é a Arissana Patachó, mas como a gente alongou aí nosso início, ela não vai poder ficar com a gente, porque ela tinha um teto de participação até às 15h. Então, a gente agradece muito a disponibilidade da Arissana e a compreensão de que, nesses processos que a gente está lutando para instituir, né, dentro da universidade, as temporalidades também são próprias, né, e que esse momento de fortalecimento do toré, do canto, de estar junto, de ativar o corpo, é uma parte fundamental desses processos. E queria agradecer também a presença da professora Ilana Goldstein, que é da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, professora do curso de História da Arte lá, e uma das responsáveis por uma ação também bastante importante, que é a Cátedra Caapora. Então, a gente vai ouvir experiências distintas, né, de um processo como o do natalício, que é de reconhecimento dos saberes dentro de uma instituição indígena, né, que tem, né, como premissa a presença de mestres, né, e conhecedores no corpo funcional, né, dessa instituição, desse museu, né, e que orienta as suas ações, né, em torno dessa presença. A Franci, que então vai contar para a gente, né, não só dessa experiência dela com a Cátedra Olavo Setúbal, com o projeto Caminhos da Cutia, mas também toda a trajetória, né, ela tem uma longa trajetória de presença dos conhecimentos indígenas em instituições. Eu acho que isso contribui muito para o debate que a gente quer fazer aqui, né, e Ilana com a Cátedra Caapora. A Rosiane vai me ajudar nas perguntas e na animação da conversa aqui com o pessoal, tá bom? Obrigada. Natalício, você quer começar? Olá, pessoal. Nhande Carujo. Quem conhece Nhande Carujo aí? O que significa Nhande Carujo? Boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, vou me apresentar. Meu nome é Natalício, eu sou indígena Guarani, mas indígena é Caraí. Eu vim apresentar meu povo Guarani do Jaraguá, bem próximo daqui, mas eu vim primeira vez aqui, né? Então, vim falar um pouquinho da cultura indígena,
como que a gente vive aqui no centro de São Paulo, onde eu moro. A gente tem mais de quase 2.000 pessoas indígenas Guarani, onde a gente vive. E lá onde eu moro, graças a Deus, a gente mantém a nossa cultura, né, onde a gente vive com os jovens, com as crianças. E onde hoje a gente está no Jaraguá, por causa de que Deus iluminou, né, onde a gente pode manter a nossa raiz e a nossa cultura verdadeira, né? E nossa cultura vive, né? A maioria, quem não conhece, qual a cultura nossa, né? Onde a gente vive sempre tem a nossa língua, sempre a nossa língua sempre vive, né? Sempre vive dentro da comunidade. E onde a gente mantém até hoje a nossa raiz e a nossa alimentação também, apesar que nós moramos aqui no centro de São Paulo, mas nós indígenas mantemos a nossa raiz dentro da comunidade, né? Então, vim falar um pouquinho como eu trabalho no Museu da Cultura Indígena, bem próximo daqui. Eu sou mestre de saber. Por que o mestre de saber? O mestre de saber, você vai ter que saber falar a verdadeira cultura. Assim que eu vivo, o jeito que eu falo, o jeito que eu vou estar aqui esperando resposta ou alguma coisa, se vocês puderem, tiver uma pergunta, estou aqui disponível para responder. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, por enquanto essa, mas se tiver mais coisa para me falar, com certeza não vai acabar tão cedo, entendeu? É isso por enquanto. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal. Natalício, você talvez possa falar um pouquinho para a gente como é que você entende a atuação, né? Como é a tua presença dentro do Museu das Culturas Indígenas, né? Qual que é a diferença de você estar lá dentro, né? E não ser só um convidado eventual para fazer atividades, né? Para dar curso, para dar oficina, tá lá todo dia, né? Como você vê, você está lá todo dia no chão do museu, né? Presente no museu. Tá. Meu trabalho lá no Museu da Cultura Indígena, eu estou lá para me receber assim, visitante, e no mesmo tempo a gente dá aula também ali, para nós indígenas entender também por que eu estou aqui no centro de São Paulo, dentro do museu. Por quê? Estou lá para algum visitante ir lá, para eles verem que a gente somos indígena vivo ainda ali, no Museu da Cultura Indígena. Não sou eu, não sou o Guarani, só porque eu sou do Jaraguá, não. Ali tem 9 mestres, cada etnia é diferente. A cultura é diferente, a língua é diferente. Como a gente fala, às vezes eu estou lá, né, para ensinar o que é indígena. Por que indígena está no museu? Né? Porque eu já vi muitos museus que falam cultura, mas na cultura indígena tem que ter indígena falando do próprio indígena. Assim que eu entendo, né? Por isso que eu estou lá no museu, bem diferente do que no meu território. No meu território vivem os povos. E eu apresento meus povos dentro do museu. Assim que eu vivo dentro do território, e mesma coisa no museu. Porque o museu, e esse museu surgiu pela luta das mulheres da cultura indígena do Jaraguá. E onde a gente recebe vários povos, nossos parentes, não indígenas também vai bastante para fazer a visita, ver os povos, como é que a gente se comporta ali dentro do museu. Nosso comportamento, ter respeito, não ter muito preconceito pelos não indígenas também. Assim que a gente ensina a maioria. Por exemplo, eu vi vários livros, né, que foi feito por alguns não indígenas. Para nós, povos indígenas, a gente não chama assim índio. Antigamente foi chamado vários tipos de nome.
mas hoje a gente aprendemos também que a gente chama de povos indígenas Guarani ou povos, né? Isso que deveria chamado, não chamar de índio, né? Então isso que a gente passa para os povos indígenas, e isso vai ser valorizado, né? Se a gente não falar um pouquinho da cultura, porque índio, antigamente era chamado de bugre, etnia diferente, tudo isso, mas hoje a gente não quer também ter chamado índio, né? Não sei se eu falo isso, né? No meu conhecimento, dificilmente a gente ter preconceito. Nós indígenas, entre nós, dificilmente a gente ter preconceito para um outro. A gente respeita bastante, como nós, não indígenas também, a gente respeita com carinho. A gente trata com amor, com carinho. Nós que trabalhamos com as crianças, com os alunos, a gente passa essa informação, nosso conhecimento para não indígenas, para eles aprenderem o que nós somos indígenas. Só reforçar, né, quando ele diz que estar no espaço do museu é levar também a história do povo, né? Então, nós precisamos pensar também no espaço da universidade enquanto um espaço que também acolhe os detentores dos saberes indígenas, que por vezes não têm uma formação acadêmica, mas têm muito a nos ensinar, porque carregam consigo a força da ancestralidade, carregam consigo as memórias coletivas de um povo, a história de luta e resistência e conhecimentos diferentes desses que são adquiridos no espaço da universidade, mas que têm para nós um valor importantíssimo enquanto indígenas. Então, você nos inspira a pensar a universidade enquanto um lugar de diálogo interepistêmicos, onde os saberes, conhecimentos, valores, culturas indígenas devem adentrar e fazer parte desse diálogo, esse diálogo de conhecimento. Então, a nossa presença, ela também deve estimular também a presença dos detentores dos saberes dos nossos territórios, enquanto mestres, enquanto pessoas que têm muito a contribuir com essa educação na universidade. Acho que a gente pode passar a palavra para a Franci e depois esquentar, né, uma conversa na hora do debate. Puranga Caruca, boa tarde a todas e a todas e a todos. Obrigada, Fê, pelo convite, pelos parentes que organizaram e pensaram esse evento, que é de suma importância para a gente pensar a nossa presença como indígena nessa instituição. Vou falar um pouco hoje, é muito mais a minha experiência como mulher indígena, mais do que uma acadêmica, é muito mais essa vivência de ser uma pesquisadora indígena dentro do território. Meu nome de benzimento é Pipamare, né, que eu sou neta de Estrela, neta de 7 estrelas, do povo Medzaniaco, que é dito Baniwa, né, conhecido como Baniwa. Moro na terra indígena Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira, noroeste amazônico, na fronteira com Colômbia e Venezuela. Moro no Rio Içana, na comunidade indígena. Eu sempre morei, continuo morando nessa terra indígena, nessa comunidade. Acho que estar hoje falando, né, compartilhando essa experiência com vocês, foi um grande desafio. Se alguém hoje me perguntar, Fran, você imaginou que você estaria sentada numa mesa falando sobre essa experiência? Nunca imaginei. Pelo fato de eu estar longe da cidade, no meio da floresta, onde a educação diferenciada não funciona, onde a saúde é precária, onde a gente tem o território, mas essas informações as nossas escolas ainda não estão preparadas para formar gente para estar fazendo
direito, para estar fazendo medicina. Os nossos professores são os nossos parentes que terminaram o ensino médio ou alguns que conseguiram concluir a graduação, mas o resto são parentes. Então, o nosso ensino já começa diferente. O nosso modo de pensar a educação, ela parte das narrativas, que é um contexto que as escolas não estão preparadas para levar essas informações do cotidiano para a sala de aula. E eu tenho feito essa trajetória, né, de resistência, de estar longe do território. Eu sempre digo e afirmo que é difícil sair do território onde você tem a roça, onde você tem o rio, onde você pesca o seu alimento, e você sai desse conforto para ir para uma cidade que é onde você não tem parente, onde você sofre o racismo na universidade, porque eles não conseguem entender o quão é desafioso você falar o português, você ler biografias, você fazer citação de pesquisadores que nunca entenderam ou nunca vivenciaram a sua vivência do seu povo. Então, acho que isso foi o primeiro grande desafio que eu enfrento na universidade, essa adaptação e essa violência da academia em relação à escrita. Eu sempre digo, né, eu poderia muito bem defender uma tese em Baniwa e em Engatu falando, ou através de um cinema, né, de um filme, mas ainda não é permitido, né? A gente é permitido a você defender uma tese de dissertação em português, né? Então, acho que isso é um dos desafios que a gente enfrenta como pesquisadores indígenas. E eu tenho trilhado esse caminho da aldeia para a universidade muito nessa motivação coletiva. Tudo que eu pesquiso, continuo pesquisando, foram essa vivência, essa memória viva dos meus pais e da minha comunidade e das 96 comunidades Baniwa e Curipaco. Então, quando eu fui para a universidade, eu já sabia que eu queria pesquisar sobre narrativas, que eu penso que é de suma importância para o meu povo, que é entender, que é explicar esse mundo a partir desses benzimentos, a partir desses cantos, a partir dessa construção, né, desse mundo onde a gente está vivendo, porque eu entendia o meu mundo, mas outras pessoas não conseguem olhar e ver o meu mundo a partir dos meus olhos, né? Então, acho que não, eu vou escrever um livro para compartilhar essa experiência, porque a gente acha que a gente já nasceu para esse mundo do jeito que está, né? Mas aí a gente esquece um pouco de outros mundos que aconteceram para a gente estar aqui hoje. Então, de como surgiu os cantos, de como surgiu os benzimentos, de como surgiram as narrativas, de como surgiu o umbigo do mundo, né? Então, eu parto essa minha pesquisa da academia por essa vivência minha, dessa valorização dos conhecedores. Então, eu tenho trilhado a academia não sozinha, eu tenho trilhado com os meus tios, com os meus avós, com os meus bisavós, essa ancestralidade muito presente na escrita, na vivência, nessas regras, nesses rituais que a gente vive. E quando a gente recebeu esse convite para fazer parte da cátedra, eu jamais imaginei que pudesse existir cátedras, na verdade. Eu achava que era a única cátedra, então são vários tipos de cátedra, de várias instituições. Mas qual é o papel dessas instituições em relação a nós, povos indígenas, né? Talvez para ele dê sentido da cátedra, mas quando você já está dentro, você vê que há esse vazio do entendimento, dessa presença de pesquisadores indígenas dentro dessas instituições. O nosso maior desafio, quando a gente recebeu esse convite, é dizer: o que vamos fazer, né? Qual é o papel nosso como catedráticas? Por onde começar? Porque a cátedra ela já tem uma hierarquia, já tem regras, já tem um conceito disso. Mas quando a gente entra, a gente não pertence a esse conceito que já foi pensado, porque o que foi pensado
não era para a gente estar aí, foi pensado para essa sociedade de universidade, né? Aí foi um grande desafio pensar aí agora, o que a gente vai fazer como 3 mulheres indígenas, 3 territórios diferentes, 3 biomas diferentes e 3 línguas diferentes, né? Então, foi quando surgiu essa ideia de troca. Não, vamos fazer. Então, o nome do programa vai ser Caminho de Cutia. Por que Caminho de Cutia? Porque a cutia, ela tem umas patinhas muito pequenininhas, mas ela faz, onde ela passa, ela deixa muitas marcas, porque ela vai e volta no mesmo caminho, vai e volta no mesmo. Ela pode fazer 30 caminhos, mas ela sempre vai passar nesses 30 caminhos o ano todo. Então, há essa marca do pezinho de cutia. Então, não, a gente não quer ser as únicas, não. A gente quer ser as primeiras de muitas que virão. E a gente quer fazer um curso que faça sentido para as mulheres indígenas. Que a gente possa trazer as mulheres que são donas de roça para falar na USP, para as pessoas que estão na USP aprender. A gente queria trazer as mulheres das aldeias para essa instituição. E a gente começou a construir, porque a gente sempre fala que sem nossas mães, sem nossas avós, sem nossas bisavós, sem a nossa origem do mundo, a gente não consegue entender esses caminhos que a gente precisa seguir. Então, a primeira atividade, o grande desafio foi trazer as mulheres dos territórios, né? Que eram de 3 territórios diferentes. A gente queria trazer esse primeiro momento donas de roça, parteiras, rezadeiras, que trabalham com a roça, que trabalham com medicina, que trabalham com a questão do parto. A gente queria ouvir a vivência delas, essa experiência da transmissão do conhecimento. A gente não queria trazer pesquisadoras acadêmicas, a gente queria trazer mulheres que nunca viajaram na vida, mas que são grandes doutoras daquele conhecimento, daquele povo, daquele território. E a gente conseguiu, né, porque ao mesmo tempo foi um grande desafio, porque nunca saíram da comunidade, e o nosso medo era esse impacto, né, de se sentir perdida numa selva. Porque elas estão acostumadas a estar na floresta, né, da roça, com o rio, com o peixe, todo dia nessa mesma atividade. Né? Eu sempre falo que as mulheres indígenas dos territórios, Baniwa, elas trabalham na roça de segunda a sábado, 365 dias de segunda a sábado. O único que não vão para a roça é domingo, dia de jogar bola, ou assistir, né, uma partida de futebol na comunidade. Mas a semana toda elas trabalham, vão limpar outra roça, vão tirar formiga saúva, vão pegar maniuara, vão acampar, vão pescar, vão muquiar, voltam, roça para fazer farinha, beiju, tapioca. Então, essa vivência, essa universidade, essa grande universidade do mundo indígena, ela tem o início, meio e fim. E para que você possa aprender, você tem que saber ouvir. Saber conversar, saber escutar e fazer na prática. O nosso modo de pesquisar é muito diferente do que a academia nos orienta. A gente não chega com um caderno gravado dizendo, pai, agora como começou o mundo, a origem do mundo? Como começou os peixes? Você precisa ouvir. E onde você vai ouvir essa transmissão do conhecimento? Limpando peixe, capinando roça, plantando roça, arrancando mandioca, ralando mandioca. Essa é a nossa sala de aula. Então, eu, como dona de roça, mãe, filha, neta, eu queria muito que a gente pudesse trazer essas conhecedoras, porque elas tinham essa riqueza enorme da transmissão do conhecimento, a partir dessa vivência, a partir dessas experiências dela. E a gente teve essa aula magna, né, com 12 mulheres indígenas. 4 mulheres vieram do Alto Rio Negro,
três, acho que da Bahia, Pataxó, os parentes Guarani. A gente fez o intercâmbio da roça com a Gerá, da aldeia Calipeti, eu acho que é assim. E esse intercâmbio foi incrível, porque quando eu falo de roça, o conceito da roça do Alto Rio Negro é muito diferente da roça do conceito daqui. E nesse intercâmbio a gente descobriu que o que vocês, né, aqui, não indígenas, chamam de roça, a gente chama de canteiro, de horta. E roça, para a gente, é o tamanho desse prédio em torno, né? Não é limpinho, é árvores enormes, com galho, você vai plantando maniva no meio, plantando abacaxi, cubil, banana, variedade de batata, pimenta. Então, é outro conceito de roça. E nesse intercâmbio a gente viu que, de fato, os povos são diversos, os territórios são diversos, cada um seu jeito único de cultivar aquele território. Então, a gente pôde, né, compartilhar esse grande aprendizado com os que estavam presentes nessa aula, que foi no mês de maio. Temos gravados, a gente fez um documentário a partir desse encontro, teve esse intercâmbio, né, de partilha entre milhos, entre batata doce, feijão. Então, a gente tem nesses territórios agora essa rede de saberes, essa rede de troca e essa rede de conhecimento entre mulheres. E, no segundo momento, a gente falou, não, agora a gente quer ouvir as mulheres que estão na academia, para a gente trazer esses dois mundos diferentes. Presença das mulheres dos territórios, que são grandes doutoras, e o segundo momento, a gente quer ouvir mulheres doutoras na academia. Casar esses dois conhecimentos, né? A gente sempre fala que nós, indígenas, a gente tem esse conhecimento duplo. A gente tem o conhecimento indígena, que é nosso, mas a gente domina essas duas ciências, ocidental e indígena. E a gente vai oferecer esse curso agora em setembro, onde vamos ter 16 mulheres doutoras, mulheres indígenas, de diferentes áreas, para falar sobre cada tema, de saúde, línguas, política do movimento indígena, a presença das mulheres na universidade. A gente tem essa mesa também, para repensar, né, esse protagonismo das mulheres indígenas dentro dos territórios, seja dentro do território, seja em centros urbanos, na favela, em grandes cidades, no outro mundo, mas a presença das mulheres indígenas na universidade. Essa riqueza do protagonismo feminino entre várias áreas. Então, acho que trazer um pouco essa força das mulheres indígenas, esses caminhos de cutias, milhões de caminhos de cutias que cada uma está fazendo em universidade diferente, delimitando aquele território, falando sobre vários temas. E a gente queria significar que, além da cutia marcar o seu pé firmemente, a gente tem demarcado as universidades com as nossas teses, né, com nossas dissertações, com os nossos TCCs. Temos uma grande referência aqui na USP, que é a professora Márcia, né, Mura, uma grande mulher que foi pioneiro, que continua nessa luta de resistência, de dar visibilidade a esses saberes. Quantas mulheres, né, temos assim como ela? Então, acho que falar sobre esses saberes, dessa ciência indígena, a gente olhar para os nossos territórios. Porque os grandes doutores estão lá, e a gente precisa ouvir, e a gente precisa escutar, e a gente precisa dar esse retorno da universidade para os territórios. Eu acho que a nossa força maior está nessa volta, né, para o território. É tão gostoso você poder vir para a universidade, mas é muito mais gostoso você dar esse retorno para as comunidades.
Eu sempre falo que na minha comunidade eu não sou vista como doutora. Nesse mundo sou doutora, mas na minha casa, no meu povo, eu sou uma dona de roça, assim como minha mãe. Sou uma mãe, sou filha, sou neta. E eu tenho visto de uma forma muito, muito significativa de você ser reconhecido como uma sábia. Acho que para mim é o que tem mais significativo. O meu pai olhar e ele falar: você aprendeu. Aí eu falei: como que eu não vou aprender se são 37 anos, acordo ouvindo as narrativas, indo para a roça, fazendo beiju. Como que eu vou esquecer dessa aula? Como que eu vou esquecer dessa universidade, que é o meu pilar? De eu estar hoje como cientista, o meu maior pilar não é o Lévi-Strauss. É o meu pai, os meus avós, as minhas narrativas. Eles que me dão um suporte para explicar esse mundo e seus significados, seus conceitos. Eu parto dessa narrativa do povo Banil, né? Que me faz ser humano, né? Que me faz pensar a partir do meu mundo, a partir dessa oralidade, a partir dessa troca, né? Do fazer, do brincar. Porque a criança indígena nasce, já vai para a roça. Mesmo que é para dar um trabalho, que é descascar cana, ver se tem abacaxi, dá, né? Porque a babá não vai ser alguém, o babá vai ser cana, ele chupando, e a mãe vai estar arrancando mandioca. Então, a nossa maior sala de aula como universidade, eu sempre olho para os territórios. É muito mais para a roça, né? Porque é difícil ser dona de roça. É muito difícil ser dona de roça. É você trabalhar com peso, é você estar pegando aqueles 50 graus de sol, né, na cabeça. O meu pai sempre fala, o exemplo que eu levo para a minha vida. Ele sempre fala que na escola, o professor está lá copiando. Bateu o sino, os alunos fecham o caderno e vão embora. O conteúdo nem acabou ainda. Aí deixa para o dia seguinte. Aí ele fala que na roça é diferente. Se você fala que vai arrancar 3 aturadas de mandioca, se você não arranca 3 aturadas de mandioca, você não volta. Então, nessa agilidade do fazer, né? De não sentar na roça, embaixo da sombrinha, mas sim trabalhar e tirar 3 aturadas e você volta. Então, acho que sempre fica essa lição para mim, entre esses 2 mundos, né? Eu sempre falo que meu pai é um grande sábio, um grande doutor. Não é que eu estou me gabando, é porque, de fato, ele é um grande conhecedor. Artesão, cantos e danças, dono de roça, aquelas mãos calejadas de 60 anos trabalhando na roça, pescaria. Então, quando eu olho para a universidade, eu não quero caminhar sozinha, eu quero caminhar com esses conhecedores, né? Que são donos dos saberes, que são grandes cientistas indígenas, que são grandes antropólogos indígenas. Não é eu que estou aqui sentada, né? São eles. Eu sempre falo que todo o conhecimento que a gente leva para a academia não é nosso. Onde eles estão? Nos territórios. E eles são invisibilizados na hora de defender uma tese, na hora de defender uma dissertação. A gente acaba falando sobre o conhecimento dos outros, né? Então, acho que a gente, como indígena, hoje, a gente está ocupando esse espaço coletivo. A caminhada de Cuti é muito sozinha, é muito solo, mas também no final você consegue olhar que aquele trabalho que foi de uma forma sozinho, ela foi coletiva. Foram várias vozes que estavam aí com você para falar sobre a sua pesquisa. Então, acho que é isso, né, um pouco dessa experiência. Eu acho que essa presença nossa é justamente fazer essa reflexão desses saberes, né, desses conhecedores, assim como o parente aqui
que é um sabedor, né, dessa ciência indígena. Eu pude participar dessa visita junto com essas mulheres nesse museu, e ele estava aí como um grande narrador, um grande historiador, porque ele falava com a alma, com essa essência de quem domina aquele território, de quem domina aquele conhecimento. O meu pai, no final, ele falou: aquele parente tem muitas narrativas que a gente precisa ouvir. Ele conseguiu dar uma aula nessa visitação para a gente. E a gente, quando conhecia o museu, e ele com essa essência incrível de grande conhecedor, essa oralidade, ele conseguiu praticamente falar através da oralidade sobre aquele mundo, aquele espaço, onde tem muitas narrativas de vários povos. E agradeço aqui, parente, por essa aula incrível que você deu para a gente nessa visita, com os meus parentes, né, dos territórios diferentes. E a gente pôde, de fato, perceber essa conexão entre territórios. Essa conexão que parte dessas narrativas, né? De como o Senhor veio, começou cantando, e depois fez essa apresentação belíssima. É isso, né? Isso é o conhecimento indígena, isso é sabedoria ancestral. De olhar, né, de dentro para fora, de falar com o seu mundo, que não precisava nem o livro, né, para ele falar sobre aquelas narrativas, aquelas histórias presentes no museu. Eu acho que isso marcou para todo mundo, marcou nosso encontro aqui com um parente, professor de psicologia, o Danilo. A gente pôde ir lá também com essa equipe, ver a Maloquinha, poder sentir essa espiritualidade que vai muito além de um espaço, mas essa espiritualidade que só a gente consegue sentir pela presença do canto guarani, pela essa troca, né, dessa coletividade, dessa experiência. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para a universidade, essa sabedoria que não é valorizado, mas que por nós ela é muito valorizado. Essa vivência, essa troca, essa partilha que nós temos como pesquisadores indígenas. Eu tenho olhado para o meu mundo e me sentido muito segura para falar sobre saberes femininos. Eu me coloco no lugar das nossas mães, dos nossos pais, que há muito tempo elas foram silenciadas, e poder levar essas vozes, essa ciência delas hoje para uma tese de doutorado, e isso me deixa uma pessoa muito realizada, porque eu estou falando por elas e caminhando com elas, para elas e por elas, né? Então, acho que esse legado é o que a gente deixa como pesquisadores, essa não privilégio, né, de estar na academia, mas essa luta por estarmos aqui foi uma luta do movimento indígena, foi uma luta de pessoas pioneiras, primeiras pessoas pioneiras que ingressaram na universidade. E só foi possível a gente estar hoje porque essas pessoas lutaram muito para que a gente pudesse estar hoje nesse espaço. Então, acho que agradecer, né, aos parentes por essa iniciativa, por essa mobilização. Eu acho que a gente precisa se fortalecer muito. São muitas demandas, mas acho que nessa coletividade a gente vai muito longe. Quantas narrativas temos aqui hoje, né? Quantas experiências, quantas vivências, quantos choros também já realizamos. E a gente está firme e forte. Nada foi fácil para a gente estar aqui. E continua sendo desafioso. Mas hoje a gente já sabe ler, já sabe escrever. Se for para ir para a guerra, a gente vai pegar nossas zarabatanas e atacar esses professores. Mentira. Mas acho que a gente precisa chegar nesse diálogo, sabe, o que a gente está fazendo. Acho que isso é o primeiro passo.
Acho que daqui a gente precisa se mobilizar cada vez mais para a gente conseguir, de fato, dizer, a USP tem presenças indígenas. Não que a USP seja a última, né? Mas que a gente possa não pensar algo por pensar, mas pensar algo já com estratégia muito bem definido. Acho que um dia a gente chega lá. É isso. Obrigada. Obrigada, Fran. Acho que o que você traz, né, essa afirmação que você faz que o território é a universidade, né, e que é esse saber, né, que é a tua luta de defender, de divulgar e de valorizar, é muito importante para a gente colocar aqui, né. Se trata justamente disso, né, desse reconhecimento, né, e esse reconhecimento só vem de uma certeza, né, de que esse conhecimento é seu, esse conhecimento é válido, esse conhecimento te constitui, te fortalece, né, e a esse coletivo do qual você faz parte, né, que não é uma questão sua individual, você carrega muitos em você mesmo, né, e acho que a gente pode também, né, voltar no momento que abrimos as perguntas para essa questão. Você quer fazer algum comentário? Não? É bem interessante quando o Fran nos convida a pensar na possibilidade de aprendermos com as comunidades, com os povos indígenas, a forma de fazer pesquisa. Essa forma de fazer pesquisa da academia, por vezes, não dá conta. É uma forma dura, sem vida. Né? E nos nossos territórios, nós vamos aprender que há outras formas, onde os sentimentos, emoções, a vida, ela pulsa mais forte. Eu acredito que é preciso voltarmos para os territórios e aprender, sim, com as pessoas da comunidade, com os nossos doutores, que nunca vieram aqui, mas que têm muito a nos ensinar, não é? Ensinar a mudar, inclusive, essa estrutura do pensar. Então, é só para agradecer mesmo por nos convidar, nos inspirar a pensar de forma diferente. A forma de estarmos aqui, não é? Trazendo essas vozes, porque quando estamos nesse espaço, somos convidadas a trazer essas vozes que por muito tempo foram silenciadas. Obrigada. Eu passo a palavra para a Ilana, por favor. Boa tarde, gente. Achei essa ordem da mesa sacanagem, porque ter que falar depois dessas falas, né? Agora eu estou toda tímida, quase desistindo, mas eu combinei, então eu tenho que falar. Queria dizer, primeiro, muito obrigada pelo convite. A abertura da nossa tarde de hoje, eu acho que foi a mais linda que eu já vi. Eu já fui a muitos eventos. Então, obrigada. E como vocês cantam bem também, eu saí dessa roda muito energizada. Foi muito bonito. O que eu vou apresentar aqui hoje é uma experiência da Cátedra Capora de Conhecimentos Tradicionais e Não Hegemônicos. É uma cátedra que a gente criou na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, alguns anos atrás. Obrigada, Matheus. Eu aponto para lá? Obrigada. E não é uma iniciativa com muitos recursos, né? Se eu comparo, por exemplo, com a cátedra Olavo Setúbal, que a Fran citou agora, ela tem muito mais recursos, tem uma equipe, tem setor administrativo, tem assessoria de imprensa. Não é o nosso caso. A nossa cátedra é muito artesanal. Ao mesmo tempo, eu acho que ela tem feito diferença em uma universidade que até pouco tempo atrás tinha pouco espaço para esses saberes não
acadêmicos. A gente conta com o projeto Xingu, que eu não sei se vocês conhecem, que tem décadas. É um projeto específico na área de medicina, em que os médicos da Escola Paulista de Medicina atuam em parceria com povos de diferentes terras indígenas e levam em contato também outras formas de pensar sobre adoecimento, sobre cura, né? Mas é uma iniciativa que tem tido foco mais na área de medicina e que tem sido levado a cabo pelos médicos. Mas quando a gente pensa, a Unifesp, eu não sei se todo mundo sabe, mas tem 7 campi. A Unifesp está presente em 7 cidades diferentes: Diadema, Osasco, São José dos Campos, Santos, São Paulo, e, enfim, cursos em todas as áreas que vocês possam imaginar. Não havia espaço, quando eu entrei nessa universidade, havia muito pouco espaço para os conhecedores não acadêmicos. E alguns professores se reuniram em 2014 para tentar pensar o que a gente pode fazer para ir abrindo a universidade a esses mestres, a esses conhecedores não hegemônicos. A gente não estava pensando só nos mestres indígenas, mas também nos mestres de matriz afro e mestres periféricos de culturas populares também. Então, a Cátedra Capora foi criada com essa finalidade, né, de abrir brechas dentro da Unifesp para esses saberes contra-hegemônicos começarem a penetrar o nosso espaço. A gente trazer gente para vir falar para os nossos estudantes, para os nossos colegas. E eu preparei algumas telas, porque eu acho que fica muito abstrato falar desse jeito. Então, o que eu queria fazer? Apresentar algumas ações que a Capora desenvolveu nesses últimos anos, só para vocês terem ideia do que a gente faz. Ver se dá certo aqui. Bom, a questão do nome, né, que Capora, nas línguas do tronco tupi, a gente poderia fazer a tradução como povos da mata, mas também tem uma outra interpretação, né, de porã, como bonito, como belo. E a gente optou por esse nome de matriz tupi justamente para nos diferenciarmos das cátedras que já existem por aí e que costumam ter nome de homens brancos e muitas vezes ricos, né? Se a gente pensar nessa que foi citada hoje, que é incrível, eu mesma sou parceira dessa cátedra, que faz coisas incríveis, mas se a gente pensar quem ela homenageia, é exatamente o contrário do que a gente queria com a Capora. Então, a gente pensou nesse nome por causa disso. Mas tem uma outra coisa, né? Se a gente pensa a caipora, como ela entra para a cultura popular brasileira, é uma personagem que é múltipla. Em algumas versões é homem, em outras versões é mulher, pode ser preto, pode ser indígena. Então, essa ideia de subverter mundos, de colocar em contato, né, de diversidade, de tentar chegar numa pluriversidade, em vez de uma universidade, ela está por trás da escolha do próprio nome da Cátedra Capora. E o que a gente tem feito? Ações nós começamos com foco nas ações de extensão, que são aquelas... As universidades federais têm muita ênfase nas ações extensionistas. Eu não tenho certeza se as estaduais têm tanta ênfase assim, que menos, né? A gente faz muitos projetos para as comunidades dos entornos dos campi. Então, sejam cursos de extensão, assessorias, diversos projetos. As federais têm que fazer isso e a gente gosta de fazer isso também. A gente dedica uma grande parte do nosso tempo para essas ações extensionistas, né? A Capora começou com esse caráter extensionista, mas aos poucos a gente foi experimentando também
a inserção desses conhecimentos não hegemônicos no ensino da graduação. E, aos poucos, isso foi permeando também a nossa pesquisa, porque aí estudantes, os professores envolvidos com a Capora acabaram tendo temas de pesquisa que também lidam com isso. Então, eu diria que hoje a Capora está atravessada pelas 3 dimensões que compõem uma universidade pública: a extensão, o ensino e a pesquisa. Aqui nessa foto vocês estão vendo a apresentação de um coral guarani. E essa foi a primeira atividade de extensão da Capora, foi a nossa atividade inaugural, que a professora Valéria, que está aqui presente, e eu coordenamos. Foi muito emocionante, porque foi o nosso piloto, né, para a Capora. E esse curso aconteceu no ano de 2016. O curso se chamava O Visível e o Invisível na Vida Guarani. E foram 5 tardes em que professores de diferentes aldeias planejaram e deram as suas aulas da maneira como eles queriam. Então, teve gente que fez a gente dançar, teve gente que levou milho, sementes, né? Os estudantes ficaram fascinados com todas aquelas cores de semente. A gente também experimentou fazer artesanato. E aí ficou muito claro para nós que não é apenas um outro tipo de conhecimento, é uma outra forma de conhecer. É um conhecimento que passa pelo fazer, passa pelo corpo, passa pelo coletivo, né? E fomos fazendo atividades muito diferentes. Esse é um exemplo, foi o fechamento do ano de 2019, em Guarulhos. Foi uma jam de rap, e havia rappers indígenas, rappers trans e rappers da favela, porque o nosso campus de Guarulhos fica dentro de uma comunidade, na periferia de Guarulhos. Uma das atividades, que eu vou falar muito rapidinho, porque ela vai ser foco da próxima mesa, a Capora foi parceira na construção da licenciatura intercultural indígena, que está sendo sediada agora pela Unifesp. Então, foram várias oficinas com professores indígenas de diferentes povos do estado de São Paulo. E, então, isso começou como uma espécie de curso de extensão da Capora, em parceria com outras organizações indígenas, em que a licenciatura foi construída gradualmente. Foram vários encontros, né? A Val vai falar disso depois, mas é só para ligar que a gestação dessa licenciatura, de certa forma, está ligada também à Cátedra Capora. Durante a pandemia, nós fizemos alguns ciclos de lives. Então, um ciclo de lives que a gente fez falava das diferentes maneiras de lidar com o sofrimento individual e coletivo. Então, a gente teve lideranças de quilombo, algumas lideranças indígenas, curandeiros, falando como é que eles estavam lidando com a dor, o sofrimento, a morte, a cura. Essa série foi muito bonita. Todos os vídeos estão no canal do YouTube da Cátedra Capora. Aqui é um dos encontros dessa série de lives com uma convidada pancararu. E aí, quando eu disse que a Capora ela já não faz apenas ações de extensão, mas a gente começou a tentar também que esses conhecedores não acadêmicos viessem para dentro da graduação, a gente se inspirou, sobretudo, em uma iniciativa chamada Encontro de Saberes. Não sei se vocês conhecem, é um programa federal. Várias universidades federais têm o programa. O pioneiro desse Encontro de Saberes é
o professor José Jorge de Carvalho, que é da UNB em Brasília, ele que começou a fazer Encontro de Saberes. E o que é Encontro de Saberes? É uma disciplina ministrada em nível de graduação inteiramente por algum mestre, que pode ser indígena, pode ser algum mestre de jongo, pode ser uma mãe de santo. Então, geralmente, é uma dobradinha, né? Tem o professor da universidade e algum mestre de fora. E o que é muito importante? Ele é remunerado. E isso é uma coisa que a Capora também faz. A gente faz questão de pagar os nossos convidados. Como a gente não é a cátedra Olavo Setúbal, a gente tem muito pouquinho dinheiro, às vezes a remuneração não é muito alta, né? Mas, simbolicamente, a gente acha muito importante que a gente possa remunerar os convidados. E aqui, então, é uma pequena versão desse Encontro de Saberes, que fizemos a Valéria, eu e outros colegas em Guarulhos. A gente juntou estudantes de diferentes cursos, de ciências sociais, de história da arte, de letras, e a gente fez aulas, então, com mestres de matriz afro e mestres indígenas. Em vez da gente dar aula, a gente juntou as nossas turmas. E foi muito bonito. Essa foto que está aqui, eu tinha que dar uma aula sobre curadoria e arte indígena. Evidentemente, a Sandra Benites, que está no meio dessa foto do meu lado, deu a aula muito mais brilhantemente do que eu seria capaz de dar. Então, essa aula foi muito legal. E a gente fez uma série de aulas assim, dentro do curso, de 3 cursos diferentes, de graduação, com estes convidados. Acho que eu vou parar de dar exemplos. Esse evento, então, eu só vou falar agora do que a gente está fazendo nesse momento. Essa outorga do título de doutor honoris causa para o Davi Copenaua, em 2023, para nós foi um marco importante, simbolicamente, mas, na prática, coloca algumas questões sobre as contradições das universidades que querem acolher indígenas. Porque, ao mesmo tempo que a gente concedeu esse título, se eu quiser chamá-lo para uma banca de doutorado, ele não pode. Porque, pelas regras das federais, ele não pode ser banca. Porque que existem certas exigências que não são preenchidas por quem tem um título de doutor honoris causa, né? Então, aí a gente percebe as contradições, como ainda falta muito, a gente tem que avançar muito. Bom, então, 2024, e eu vou parar essa descrição das ações aqui. O que a gente está fazendo esse ano? A gente está finalizando a Soproteca. A Soproteca é uma plataforma online em que vai haver fontes de pesquisa de mestres indígenas e de matriz afro. Normalmente é difícil a gente encontrar artigos e falas desses conhecedores não hegemônicos e tradicionais. Então, o que a gente fez? A gente reuniu numa base de dados, nós temos mais ou menos 800 entradas, e a gente agora está elaborando a plataforma, o motor de busca, e isso deve ser publicado até o final do ano, a Soproteca. Outro projeto que vai acontecer agora no segundo semestre é um webinário sobre novos formatos de museus. Então, museus indígenas, museus em favelas, museus de quilombos, museus que não têm acervo, museus território. Nós vamos chamar gente de diferentes espaços, a gente vai gravar, transcrever para publicar um livro também sobre esse assunto. Bom, como é que a gente está financiando as ações? Normalmente, a gente tem um orçamento que é menos do que um salário de um professor. Então, é realmente muito pequeno. Mas, esse ano,
pela primeira vez, a gente recebeu verba de uma emenda parlamentar. E que está difícil de receber, porque a burocracia dificulta as coisas. Eu imagino que vocês passem por isso aqui também. Mesmo que tenha verba, às vezes é difícil de conseguir usar. Tem que passar por muitas instâncias, assinar, carimbar, esperar 5 meses, né? Então, a gente ainda não pôs a mão nesse dinheiro, mas temos esse ano, finalmente, recursos, e é por isso que a gente está podendo finalizar tanto a plataforma online, como fazer o webinário. E o último projeto é uma parceria da Capora com o povo Auxa, do Xingu. O povo Auxa está criando um museu muito interessante, um museu que não é apenas com bens materiais, eles querem que tenha cerâmica, né? Eles têm uma cerâmica lindíssima, eles querem que as máscaras gigantes fiquem lá, mas a ideia de museu que eles estão é de um museu que seja todo o território, que tenha o rio, o jacaré, as práticas, né? Vai ser um museu muito diferente. E eles procuraram a Capora pedindo ajuda, eles estão pedindo oficinas sobre turismo, sobre curadoria, sobre produção de eventos. Então, a gente reuniu alguns alunos e professores e vamos lá para o Xingu dar algumas oficinas. E isso vai ser viabilizado também com o dinheiro dessa emenda parlamentar. Então, eu vou parar aqui a descrição e talvez valha a pena falar, uma colega nossa da Capora, que é indígena e que era para estar aqui hoje, né, que não veio, a professora Ianê Aguilera, que é de origem aimara da Bolívia. Ela não veio porque ela está muito doente. Era para ela estar fazendo comigo essa apresentação. Ela falou assim para mim: Ilana, não apresenta os problemas, não fala sobre os problemas. Mas como ela não veio, aí eu vou fingir que a Val não está aqui e ela não vai contar para a Ianê. Eu acho que talvez valha a pena eu compartilhar também os nossos impasses. Mas se eu já falei demais, eu posso deixar isso também para depois, quer dizer, para a hora do debate. Vocês acham melhor? A gente possa perguntar. Deixa o slide aqui. Não, então, pergunta, não, então, a respeito então disso para a tira. gente. Vai que ninguém pergunta e não tem que falar. Então, obrigada. Era isso. Bom, Ilana, eu queria te agradecer e dizer que talvez seja bem importante a gente te ouvir falar um pouquinho dos problemas, porque acho que você falou de soluções também muito interessantes que a gente pode pensar na prática, como no contexto específico da USP, né, desenvolver, e acho que é muito legal pensar, né, que como com poucos recursos vocês fazem muita coisa, né, muito exemplarmente também. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade, uma questão de engajamento, de compromisso, né, e de escuta. Eu acho que é, né, o papel de vocês, como pesquisadoras não indígenas, né, de estarem nessas alianças construídas já de muito tempo, né, com comunidades, com povos, e acho que isso que faz a diferença, né, para a cátedra dar certo, né, e poder realizar várias ações. Então, acho que a gente é muito importante, né, pensar que tem caminhos, né, e tem possibilidades. Acho que a mesa foi muito boa, porque acho que o exemplo do natalício é assim: a presença é fundamental, né? Sem a presença e a presença cotidiana, você não muda uma estrutura, né? Não é uma presença eventual, não é uma presença esporádica, é uma presença contínua, né? E é uma construção que parte a partir, né, de pessoas indígenas. E acho que o museu é o grande exemplo disso, né? E a experiência da Fran, né, e o que a Fran está fazendo, que é uma revolução epistemológica, né, de colocar os conhecimentos indígenas num patamar que não é do assunto, do tema, do objeto de pesquisa, né, mas é a própria maneira de pesquisar, né, e de construir conhecimento. Então, essa mudança de paradigma, eu acho que é também fundamental, né? E acho que o que você traz da experiência da Capora, né,
combina esses dois aspectos, né? Acho que a experiência da Capora combina esses dois aspectos e mostra como que você pode atravessar essa estrutura institucional, né, que parece às vezes muito monolítica, muito impermeável, né, muito lenta nos seus processos de transformação, mas como esse trabalho que não é da cutia da formiguinha, né, vai também permeando e arejando, né, e permitindo que esse solo trocas, né, seja mais produtivo, seja mais nutritivo. Então, eu queria... Gente, são 4 horas, né? A gente tinha combinado da mesa encerrar às 4, mas talvez a gente possa abrir para uma rodada de perguntas e comentários de vocês. Vamos, de repente, combinar 3 perguntas e perguntas que talvez sejam mais dirigidas, né? Então, tem 4. 5? Tem uma pergunta, Judimar? Podemos começar por você? Concedemos 4, tá bom, Renato? Para você também poder fazer um comentário. 5 falas de 2 minutos, então? Pode ser? Tem um microfone para a gente poder te escutar. Não, tem aqui. Aqui um microfone. Também pode ser assim. Olá, som. frente. Bom, eu sou Ellen, da etnia Puri. Ontem a gente teve uma conversa aqui. Eu agradeço que o acolhimento nesse espaço, inclusive para esses processos enfim, o acolhimento está sendo muito grande e eu entendi bastante coisa aqui ontem, mas eu vou comentar 2 coisas. Sobre a presença do parente natalício, o que eu fiquei pensando é que eu tive essa impressão que para ouvir você falar tem que ir lá onde você está. E eu pensei justamente na nossa relação com o espaço, né? Quando eu fui fazer o mestrado na PUC do Rio, como está dentro de um bairro que é muito privilegiado, eu fiquei me sentindo, apesar de ser um lugar com muita natureza, isso ajuda, né? Mas eu ficava me sentindo um pouco impostora naquele lugar, né? Então, eu acho que existe uma estrutura, uma relação do nosso corpo com o espaço, que a universidade não ajuda muito, né? Não vou me estender muito sobre isso, mas o que a gente fez lá fora é uma maneira de ressignificar o espaço e de se apropriar dele, né? Porque imagina se todo mundo, se não tivesse o canto, a roda, e todo mundo só entrasse aqui e ficasse sentadinho. É outra coisa, né? A gente está aqui exprimido dentro de uma concepção de espaço, né? Esse é a primeira observação. E sobre o que a Fran falou, me passou também uma coisa que a gente precisa discutir, o que é conhecimento, né? Por que o conhecimento, uma tese de doutorado, uma dissertação, não pode ser uma coletânea de narrativas que vão ser filmadas, que não, sabe, ser apresentado de outra maneira? Porque é conhecimento também, né? Então, assim, por que tem que ser enlaçado? Aí eu não vou, para não me estender muito, né, falar dessa compreensão sobre como esse conhecimento ocidental ele vem se desenvolvendo dentro de um princípio de autoridade que deixa a experiência de lado, né? Então, não vou muito falar sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar isso, a nossa relação do corpo com o espaço, como que a gente se apropria desse espaço, como que esse espaço se adequa para que seja também possível se apropriar, e como que a gente leva até como uma agenda, né, uma requisição, uma outra forma de defesa, de tese, e para discutir o que é conhecimento, né? Pensei sobre isso. Obrigada. Alguém quer comentar?
Natalício, você quer comentar? Vou tocar aqui o meu chocalho, porque eu estou um pouco nervosa, porque as forças dos meus ancestrais me acompanhem nessa fala e nessa jornada. Eu provavelmente sou mais velha do que muitos de vocês aqui. Eu já tenho 57 anos e eu sou uma indígena que me formei na USP, né, numa época que não tinha ações afirmativas, que não havia nada. Aliás, a gente não se dizia indígena, nem tinha vergonha, né, da ancestralidade. Eu fui adotada quando eu tinha 3 anos por uma família de italianos em São Paulo. O meu pai, para ele, eu era italiana. Na escola eu era preta e na família dele eu era uma bugre. Eu sempre fui chamada de bugrinha. Eu fui discriminada dentro da família, eu fui discriminada na escola, né? Eu não tive, durante a minha vida inteira, eu não tive grupos. Um grupo de amigos na adolescência, eu não tinha grupo. Eu nunca era suficientemente preta, nem suficientemente branca, e também não era indígena, né? Porque o indígena, segundo os antropólogos, ele tem que ser aldeado. E a minha história é a seguinte: o meu pai, ele era descendente, conta-se que era descendente de puris, não tenho muita certeza, e a minha avó morreu numa gruta, fugindo dos aldeamentos do sul, e para não ser escravizada pelo bando do Lampião. A família da minha mãe é Quiriri, que eu soube. A família da minha mãe era Quiriri, dos Quiriris que acompanharam Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. Morreram muitos em Canudos, o núcleo da minha família estava grávida, parou em Cansanção, que é do lado de Monte Santo, onde eu nasci. Então, adotada em São Paulo, eu recebia bichinhos de barro, potinho de barro, umbu, licuri, coisas que me ligavam à minha mãe, e minha mãe falava, é porque você é indígena, a minha mãe adotiva. Bem, foi um sofrimento enorme entrar na faculdade. Eu estudei em escola pública, minha família não era uma família abastecida. E eu era a melhor aluna da classe, eu fui para o cursinho com bolsa, e eu vomitava, eu sentava na frente, assim, eu vomitava em jato, porque de tanto estresse, de tanto nervoso, porque eram matérias inteiras que passavam por mim, química, coisas de física que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E ainda tinha a barreira do inglês. Enfim, foi um tempo prestando, eu consegui entrar na USP, fui fazer USP Ribeirão. USP Ribeirão, fui à noite, eu tinha que prestar vestibular, eu dormi na rodoviária, né? Chegando na faculdade, eu arrumei um emprego num buffet, eu trabalhava à noite para me sustentar de dia, e eu posso dizer para vocês que eu não fui uma pessoa que tive apoio de professor, né? Como uma pessoa que tinha que se virar, eu não conseguia ser a melhor aluna, eu não conseguia ser uma boa aluna, eu tinha que faltar uma vez na semana para dormir, porque eu trabalhava a noite inteira, não aguentava, né? E aí, com isso, eu não ganhei bolsa de iniciação científica, né? Quando eu fui tentar fazer um trabalho pela FAPESP, que era desmame precoce, significados atribuídos por mães, usava a fenomenologia como método científico, e eles não consideravam a fenomenologia, na época, como metodologia científica, e meu trabalho também foi negado. Coisas de destino mesmo, né? Assim, não tem a quem culpar. E aí eu me formei. Quando eu me formei, eu sentia muita necessidade de voltar às minhas origens. Com isso, eu descobri que tinha na Unifesp o trabalho da saúde indígena, e eu fui para a saúde indígena com a Unifesp no projeto Xingu, e assim permaneci por lá por mais ou menos 8 anos, trabalhando com saúde indígena, em área indígena, no Xingu. Eu fui espirrada de lá, eu trabalhei lá até
a formação dos primeiros distritos sanitários especial indígena. Aí depois já não era mais interessante a minha permanência lá, talvez eles achassem mais interessante pegar alguém da Universidade de São Paulo, né, que foram ocupando as vagas, e eu fui mandada embora. Durante esse tempo que eu saí, eu fui trabalhar com saúde mental, voltei para o Xingu algumas vezes, tinha uma relação muito forte com todo mundo, enfim. Trabalhei muito junto aos Panarás, eu fui chamada pelo Instituto Socioambiental para acompanhar os Panarás na mudança do Parque do Xingu para a área deles, para o território deles. Ontem eu estava aqui com o Panará, meu parente, que eu fui adotada nessa aldeia também. Eu fui adotada em várias aldeias, em vários lugares. E depois teve uma época que eu trabalhei também com saúde mental, e na área de saúde mental eu fui convidada pelos parentes da aldeia Maracanã para montar um simpósio de saúde mental na aldeia Maracanã, e foi lá que eu fui reconhecida, que eu encontrei os meus pares, porque eu achava que não existia mais Puri, achava que não tinha mais, né? E a aldeia Maracanã é uma aldeia pluriétnica, é uma aldeia também de retomada de muitas pessoas, porque a maioria do nosso povo, ele está doente, ele está na rua, ele tem problema mental, ele nem sabe que é indígena. Por quê? Até o ano 2000, a gente era registrado como pardo. Se você não estava na aldeia, você era o pardo, né? A gente já teve outras nomenclaturas, né? O negro com o índio, o cafuso, o negro com o branco, o mameluco, mas resolveram pardalizar todo mundo, né? Aí os branquígenas resolveram que a gente era pardo, e como pardo você não tem direito a nada, né? Como pardo você não é nada. Então a gente vê os indígenas, os próprios parentes da gente, discriminando, né? Dizendo quem é mais indígena ou não. Eu volto à época do colonialismo, quem tem alma ou quem não tem alma, né? Então, quer dizer, quem estava, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas, foram os primeiros a sofrer esse confronto, esse apagamento. E eu estou aqui, eu não deixei de existir. E eu não sou negra, eu nunca fui branca. Então, eu sou o quê? Eu pergunto quando eu olho a presença e a ausência indígena na USP. Porque eu consegui agora, né, 57 anos, depois de 8 vezes prestando, uma delas na Unifesp, que eu falei, bem, aqui, o trabalho é daqui, eu fiquei 8 anos trabalhando aqui, provavelmente, mas também teve, quando eu consegui passar na prova de inglês, passar em tudo, tal, aí chegaram... Poxa, antropologia. Mas até que para uma enfermeira, hein? Você chegou até aqui, hein? Uma enfermeira, né? Agora eu tenho outras dificuldades, porque eu sou uma idosa. Para quem vai dar bolsa para idoso fazer mestrado, né? Então são vários os preconceitos que a gente sofre. E eu pergunto aqui, quem é o pardo? O que é o pardo? A gente não é nada? Né? É uma violência muito grande, é uma segunda violência com a gente, né? Quando você tenta entrar, você precisa do atestado da aldeia, de não sei o quê, de alguém da liderança. Eu tenho vergonha, entendeu? Eu tenho vergonha disso, né? Aí eu falo, não, aí eu vou me inscrever como negra, eu não sou negra também, né? Eu estou assumindo uma identidade, ocupando um espaço que não é o meu, né? Então, eu fico com essa provocação aqui, porque desde ontem eu fui com isso entalada para casa. Quem é o pardo? Quem é o indígena? O que é o indígena verdadeiro, né? Porque o acadêmico colocou que o indígena é o cara que mora na aldeia e fala a língua. Então, é esse. E assim a gente vai se colocando em caixinha. Dessa mesma forma, eu que trabalhei com formação de agentes comunitários indígenas na aldeia, eu volto para a aldeia e eu falo, nós estamos fazendo mais do mesmo. Você chega lá, as indígenas vão ter filho na cidade, não se capacita as parteiras da aldeia
para que não tenha infecção, ou se precisar de alguma coisa, vá procurar. E hoje em dia a cidade está do lado da aldeia. Não, as mulheres vão ter filho na cidade, volta com a lata de leite de leite ninho, já, né? Com a qualidade de água que a gente sabe das nossas áreas. Ou seja, nós estamos estudando, né? Estamos teoricamente entrando no mundo do branco para fazer igual o branco, né? Daqui a pouco está todo mundo tomando uma madeira, né? Posso te pedir para a gente poder ampliar a palavra de todo mundo sim. também, para você fazer suas considerações? Vocês me desculpem, eu vou encerrar, mas eu deixo essa reflexão também com relação às escolas, né? As escolas vai todo mundo para aula de alvenaria reclamar que na escola não tem lanche que manda bolacha e leite, mas ninguém está indo mais para a roça ouvir os velhos, porque é ali que se ouve os velhos. Então, eu acho que tem que ter uma reflexão nossa, porque Obrigada. A gente tem que lutar junto pela terra que é de todos, porque a terra foi negada a todos, né? É uma minoria. Obrigada. Porangacaruca, Serendira, Porangacaruca. Eles me chamam de poeta. Eu queria lembrar de um poeta que é o Ademarzinho da Gaita. Ixé Assuaranco Pichaua, Araçuque se Assuarã Maniaca, Serendira. Yandeia Suyamunhã Tarubá, Tarubapuranga, Tarubaretana, Tarubapuranga, Tarubaretana. Maitá, Serendira. Puranga? Puranga. E na academia, correndo o risco de virar doutor, a questão é que coloca uma pilha de livros para você ler toda vez que você vai falar com seu orientador, no mestrado, no doutorado, você coloca uma pilha de livros para você ler. Isso quando colocam, isso quando não te deixam completamente assim. Você já sabe o que você tem que ler, e se não souber, se vira, mas você vai ter que ler. Então, assim, para trazer a discussão para dentro da academia, já que a gente está aqui nesse território aqui, abre aspas, né? Eu tenho pensado bastante sobre a importância das diferenças étnico-culturais dentro do processo histórico de formação das classes do capitalismo. No Brasil, isso é óbvio, com o caso das populações indígenas e africanas escravizadas, que a classe oposta, a classe capitalista, do ponto de vista de seus componentes, e maciçamente de outra etnia, e majoritariamente africana ou indígena. Do ponto de vista da classe dominante, frequentemente a classe dominada é vista como outro povo. E outro povo fala outra língua. Note que as classes dominantes na maior parte do mundo tendem a ser etnicamente, etnicamente, entre aspas, fenótipo, língua, etc., homogêneas e de origem alienígena, invasora, mesmo que longínqua, ao passo que as classes dominadas são etnicamente heterogêneas ou, abre aspas, mestiças. Para concluir. No Brasil, todo mundo é indígena. Essa é a questão que eu quero trazer para a mesa. O que vocês acham dessa afirmação? Entenda-se em todos os sentidos, exceto quem não é, ou seja, exceto aqueles que não se identificam radicalmente como não indígenas, como europeus, como brancos, como louros, como sulinos, enfim. Quando eu digo no Brasil todo mundo é indígena, eu estou dizendo que existir aqui é resistir. Resistir contra um Estado que se instituiu sobre o etnocídio, o genocídio, a escravidão, o massacre, a apropriação brutal da terra, a tortura física, mental dos corpos indígenas e negros. Eu queria que a mesa sentisse à vontade, quem ficasse mais à vontade, comentasse sobre essa afirmação do Viveiros de Castro. Tá?
Já estamos na eu queria passar a palavra para a Márcia, que acho que ainda tinha uma questão, e para o Judimar, e aí a gente encerra a mesa de agora para não comer o tempo dos próximos colegas que vão falar no segundo bloco. Porangacaru, Cacenamaitá, semana. E também uma boa tarde também para os aliados, não só para os parentes, né? Para todos e todes. Quero agradecer imensamente à France pela consideração, né? A gente já esteve junto em algumas falas. Quero agradecer o convite da cátedra para estar com vocês, né, nessa próxima etapa. E dizer da importância de vocês estarem aqui, presente na USP, para somar com essa nossa luta, e a gente conta com o apoio de vocês para lutar pelo vestibular indígena na USP e pelas políticas afirmativas indígenas na USP. E dizer que tudo que você falou, France, corresponde a esse caminhar que eu tenho feito também, e o quanto que é importante a gente poder voltar para o território, né? Infelizmente, o território que eu volto não é demarcado pelo Estado como território indígena, mas a gente está fazendo esse trabalho de recuperação, né, desse território corpo e espírito, não só Mura, como também de outros parentes que estão lá. E assim dizer que é muito importante, né, que esse vestibular indígena aconteça e que professores indígenas, sabedores indígenas estejam nessa universidade, para que a gente possa ter mais oportunidade de aprendizado com a parentada toda. Nemeguere. Coecatura eterna. Renato, você cede sua palavra? Tá bom. Vai ser bem rapidinho. Debra tem uma galera. Primeiramente, eu acho que é muito importante parabenizar, né, a mesa que está composta ali, né, que tem uma força gigantesca realmente mesmo e uma representação muito forte, né, quando está se falando de universidade. Já vejo a universidade ali, tem umas 5 universidades sentadas aí. E eu acho que... Não, eu quero ver, né, a situação indígena aqui nesse território, né, uma situação indígena vitoriosa, pessoal. Vitoriosa mesmo, porque eu vejo a população indígena aqui dentro desse território, né, lógico que teve a violência em si, e ainda, infelizmente, já tem umas violências políticas em relação aos povos, né, mas também ela tem que ser vista como vitoriosa, né. Vocês estão entendendo eu falar, eu falo minha língua, eu sou falante da língua do tronco linguístico tucano, entendeu? Ao mesmo tempo, eu consigo dialogar com vocês numa profundidade a partir do meu português, entendeu? E português que tem um tronco tupi, um português que tem uma forma toda, né, tipo de ser, que tem variabilidade com os conceitos indígenas, entendeu? Uma língua que existe, que tem vários conceitos indígenas existentes, né? E até a língua que se diz que é dominante aqui no Brasil, ela tem uns tratos indígenas para fazer significado de alguma rua, de algum estádio, ou de algum nome de pessoas que tá dentro do Brasil. Então, eu vejo nessa situação, eu vejo um povo que está muito avançado, né? Eu vi o relato da Parede de Bolívia falando que nós dominamos, né? Nós se apropriamos. Isso é verdade, entendeu? Por mais que tenha violência, eu estou falando com vocês com uma língua que não é minha e vocês estão conseguindo entender a minha voz, entendeu? Então, é nesse nível que nós estamos falando quando se fala indígena também. Nós estamos assim... Eu acho que nós estamos por um triz realmente mesmo para dar aquela grande baque mesmo, né? Eu parabenizo os parentes que estão ali, que estão querendo trazer o vestibular para cá nesse sentido, né? Porque a instituição que não dialoga com povos indígenas, eu acho que ela vai ficar para trás. Anhum.
Agora foi. Obrigada a todos e todes. Acho que a gente vai tomar um café, ou... Café acho que não tem. Vamos tomar suco, bolo lá fora e podemos continuar esse debate que a gente fez aqui, tá bom? Queria lembrar a todos, né, acho que o Renato queria falar sobre isso, que amanhã a gente se reúne em plenária, né? Amanhã a gente não tem mesas de debate, a gente vai fazer uma plenária, porque a gente quer sair daqui com um GT, com um comitê criado para fazer uma proposta de ações afirmativas para a presença de pessoas indígenas na Universidade de São Paulo. Então, a gente pede a presença de todos para a gente poder tirar esse compromisso, esse documento, essa proposta, para a gente poder ir negociar nas instâncias, né, universitárias, para que tudo que a gente está discutindo aqui, de necessidade, de questão, de proposta, né, de problema, seja enfrentado, né, seja dialogado, e se abra esse espaço, né, se continue esse espaço que já foi aberto por muitas frentes aqui, né, acho que temos várias frentes importantes aqui, históricas, né, que estão propondo essa discussão, mas que a gente tenha, né, algo concreto a partir do qual negociar, né, a partir do qual fazer, né, valer aquilo que esse coletivo que está aqui nesse espaço, né, e que vem da soma de vários coletivos organizados, né, e com uma atuação, né, como a atuação do Levante, que já é histórica dentro dessa universidade, possam, né, avançar nesse caminho, nessa negociação. E somar as várias frentes, né, que já existem e que podem interagir no espaço da universidade. Então, a gente pede que vocês estejam amanhã e a gente vai ter uma fala de abertura da Ana Gomes, que é que era para estar aqui nessa mesa falando da experiência, né, do Notório Saber, justamente, né, da UFMG, que acho que tem uma resposta interessante para a tua questão, né, justamente de como é que né, essa titulação que a gente, né, cria, que é uma titulação como honoris causa, que não permite que essa pessoa seja contratada para dar aula, né, ou que seja chamada para participar de bancas, né? Quais são as estratégias que a gente pode construir dentro da universidade para que esses saberes, né, sejam reconhecidos e para que a gente possa ter a presença, né, de pessoas indígenas em todos os níveis da universidade, não só no alunato, não só, né, na graduação, mas na pós-graduação também, não só como estudantes, mas como professores, como mestres, como sabedores, né, que têm um conhecimento, que têm um saber, né, que não precisa ser legitimado na academia, né, mas que a gente quer que as pessoas aprendam também dentro da universidade. A gente não está querendo que a academia passe, né, a chancela, né? Ao contrário, a gente acha que esses conhecimentos são fundamentais para a gente mudar a nossa relação com o mundo. E para que a gente possa, né, construir outros presentes, né, e outros futuros que não sejam esse que está nos levando para a destruição. Gente, vem para a foto aqui, que a gente quer todo mundo. Não é só quem estava na mesa, não. Também, né? Quebrar essa hierarquia. Aqui, gente.
Sobe, gente. Só que aperta o passo aí pra gente poder comer. Bolinho. Nunca mais, senão não sai na foto, vem. É? É, do lado dela, ou a gente abaixa. bem. Bora sentar, minha gente. É sentar. Bora sentar para poder sair o pessoal de trás. No cantinho. Eu, Gui? Junta mais. Olhar pra onde? Para cá! Ele gosta de combinar. Meu Deus, que signo é o dele? Já!